Olá, muito boa tarde. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Abram, por favor, as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E hoje quero finalizar convosco o capítulo 3, entrando assim no capítulo 4. E com o texto que nós vamos ler, eu queria pensar convosco sobre os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz. Capítulo 3, do verso 17 até ao capítulo 4, verso 1. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Em nós, perdão. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Só até aqui oremos. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos, Senhor, por este dia que está acabando, mas mais ainda por esta oportunidade que tu nos dás de poder abrir a tua palavra, poder ouvir a tua voz, poder assistir a esta pregação, Senhor, a esta mensagem, que com certeza, ó Deus, nos dará consolo e paz às nossas almas. Abençoa, Pai, todos quantos estão ouvindo e assistindo. Sê com eles, Senhor. Derrama graça, derrama misericórdia. Derrama amor, paz e tranquilidade. Abençoa também todos aqueles que se possam estar reunidos hoje em Teu nome, pregando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. Traz, Senhor, à luz na nossa vida, a existência da nossa vida, a palavra falada. Que ela possa ser colocada em prática para que possamos viver uma vida santa, Senhor. Embora mergulhados nesta adversidade, nesta hostilidade que a vida e o mundo nos trazem dia após dia. Senhor, que o abrir dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Deus, meu Rei e meu Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. E glória a Deus. Estamos quase terminando a carta de Paulo aos Filipenses. Tirando esta, falta para aí mais umas três sermões para terminarmos a exposição e o estudo desta carta. Muito nós já reparámos, nós já analisámos. Vamos na 11ª mensagem sobre esta carta. Muito nos traz, muito nos elucida e muito traz a nu a vida cotidiana da nossa igreja e também das nossas vidas particulares, o nosso cotidiano. O texto que nós hoje lemos, ela nos traz uma segunda exortação à igreja de Filipos, mas também à nossa igreja e à nossa vida. Depois de ter exortado a igreja em relação aos falsos mestres, como nós vimos lá no capítulo 3, do verso 2 ao 10, Paulo alerta os filipenses para que eles deviam tentar alcançar a soberana vocação de Deus nas suas vidas. Nós estudámos isso na lição passada. A soberana vocação, a chamada de Deus para nós. Hoje nós estamos perante uma segunda exortação e Paulo aqui vai incluir um outro grupo
à conversa, que lhe causava impressão e até tristeza, como diz aí no verso 18, Paulo fala aos filipenses até chorando, com tristeza. Ele inclui aqui o grupo dos inimigos da cruz. Muitos são aqueles que estão de acordo, ou que, pela sua interpretação, dizem que este grupo que Paulo fala no verso 17, ou do verso 17 ao 21, que é o mesmo grupo que Paulo estava falando no capítulo 3, verso 2. Só que há aqui algo que não se enquadra, não joga. Paulo nos apresenta uma conduta mundana, um tipo de conduta mundana que nos leva a um outro tipo de pessoas que não o primeiro. Porque ele não se encaixa, Paulo está falando no capítulo 3, verso 2, nos judaizantes, nos legalistas, aqueles que pregavam falsas doutrinas, aqueles que pregavam heresias. Embora vivessem o Evangelho, mas eles diziam que o Evangelho estava incompleto. Então, para se obter a salvação, tinha que se observar algumas coisas da doutrina judaica, a saber, a circuncisão, a lei da dieta e os dias sagrados. Eles diziam que isso tudo complementado, isso tudo junto, então sim, nós poderíamos ser salvos. Mas este grupo que Paulo fala agora no verso 17 em diante, ele se encaixa mais no perfil dos libertinos. Poderia-se pensar aí os nicolaítas, que eles tinham uma libertinagem evangélica. Eles pregavam um evangelho aberto, sem regras, sem remorsos, sem ressentimentos. A palavra libertino quer dizer pessoa que leva uma vida desregrada, sem regras, imoral, dissoluto, devasso, ímpio. Eles diziam que uma vez justificados por Cristo, pelo sangue de Cristo, podemos viver uma vida, estão dizendo, não sou eu podiam viver uma vida sem limites éticos ou morais, uma vida à vontade, sem problema. Porquê é que eles diziam isto? Porque eles diziam que a salvação não é por obras. A salvação do homem não é pelas obras do homem. Então, se não é pelas obras do homem, qualquer ato, qualquer obra que o homem faça, não é relevante para ser ou não ser salvo. Não é relevante para ser ou não ser condenado. Uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que eles diziam. E no primeiro grupo, no verso 2, eles eram legalistas, eles eram judeus que se estavam infiltrando na igreja, disseminando as suas doutrinas. Este segundo grupo poderia ser composto pela classe dos discípulos dos saduceus, que eles pregavam uma certa libertinagem em relação à palavra de Deus, mas também poderiam ser gentios, nomeadamente os gregos. Os gregos viviam uma vida muito imoral, muito à vontade, sem qualquer problema. Nós sabemos que Filipos era uma colónia romana aberta a vários tipos de pensamentos ou filosofias. A cidade de Filipos era uma colónia romana onde albergava os aposentados de guerra, os generais, os oficiais, os soldados mais graduados, aqueles que tinham mais dinheiro. Tudo se reunia naquela cidade. Aquela cidade ficava num espaço que era de cultura grega. Então, por essa razão, poderiam existir grupos com pensamentos mais para a frente, mais libertos, mais libertinos, e estarem a comprometerem a santidade daquela igreja. Era uma cidade também muito fácil, porque era muito importante, era uma cidade muito fácil para receber missionários com outras doutrinas diferentes das doutrinas proclamadas por Paulo. Mas há aqui um probleminha que nós devemos atentar. O verso 18, Paulo nos informa que esses libertinos, pelos quais Paulo se entristecia, eles estavam dentro da igreja. Eles não vinham de fora da igreja, eles nasceram dentro da igreja. Lembra-se quando eu contei aquela história do bichinho da maçã? O bichinho está dentro da maçã e vai corroendo e por fora parece que não se passa nada.
O pior é quando você dá uma dentada e descobre que junto com a maçã está uma lagartinha. Este grupo estava germinando no seio da igreja. Olha comigo o verso 18. Pois muitos andam entre nós. O entre nós é no meio da igreja. São cristãos da igreja, são irmãos da igreja. E para combatê-los, Paulo aplica o seu exemplo aí no verso 7. Para combater esta introdução, esta disseminação, esta germinação do mal acerca do modo de viver, Paulo diz, esqueçam isso que vocês estão vendo. Esqueçam esses modos de vida que vocês estão vendo. Olhem para mim, imitem-me. Sede meus imitadores. E mais, observai também os que andam igual a mim no meio de vós. Sigam esses. Imitem esses. Só existe mais uma vez em que Paulo vai admoestar, exortar alguma igreja para o imitar face ao problema grave que a igreja estava vivendo. E isto está lá em 1 Coríntios 4:16, que ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Mas esta imitação ela tinha que ser sem vaidade ou sem arrogância. Existe muito hábito de nós imitarmos alguém e queremos ser como esse alguém, mas a partir daquela ponto de vista de fama que ele tem. Eu sou como ele, sou famoso como ele, sou grande como ele. Não. O que Paulo diz aqui, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Sem vaidade, sem arrogância. Não olhem para esses aí que estão no meio de vós, que vivem uma vida libertina. Olhem, observem, aí na segunda parte do verso 17, observem aqueles que vos ensinam, aqueles que andam no meio de vós, como eu sou. Santos, justos, verdadeiros, em santidade sim, pecadores sim, mas com um modo de vida, correto aos olhos de Jesus. Quem eram estes que Paulo estava alertando a igreja para seguir? Poderia ser Timóteo, Epafrodito, Clemente, Áquila, Priscila e outros que eram companheiros de Paulo nas suas lutas, companheiros de Paulo no progresso do Evangelho, e esses eram dignos de serem imitados. E meu amado irmão, quando na minha mocidade cristã, quando era mais novo na fé, eu imitava muitos pastores. Eu queria ser como eles. A maneira deles viverem, a maneira deles falarem, a maneira deles estarem, a maneira deles receberem alguém, isso influenciava a nossa vida. O problema é que hoje já não dá para fazer mais isso. Porque se nós vamos imitar alguns pastores que andam aí, meu querido e minha querida, a nossa vida vai ficar pior do que ela já está. Até possivelmente pior daqueles que o Paulo fala aqui. E olha que Paulo intitula estes como inimigos da cruz de Cristo. Veja o título que a rotulagem que Paulo coloca sobre eles. Inimigos da cruz de Cristo. Em resumo, o que importava para Paulo é que eles imitassem bons exemplos. Que eles tivessem bons exemplos para seguir, e eles tinham. Embora Paulo estivesse longe, possivelmente já os tinha visitado, já os tinha escrito várias vezes, a gente não sabe, não está nada relatado historicamente, mas além de Paulo, eles tinham aqueles em quem Paulo confiou aquela igreja para que eles a conduzissem, para que eles a ensinassem. E até porque o mau exemplo que os libertinos produziam dentro da igreja influenciavam os outros irmãos. Porque os outros irmãos diziam, se aqueles podem viver assim, porque é que eu não posso? Porque é que o Evangelho me diz para viver de uma maneira, mas aqueles que estão dentro da igreja vivem de outra maneira? Será que há cristãos de primeira classe e cristãos de segunda classe? Então eu vou poder viver também. E isto influenciava a vida da igreja e a vida dos irmãos da igreja. E até porque também poderiam influenciar os comportamentos não só daqueles que estavam dentro da igreja, como também aqueles que estão fora da igreja. Porque não é a primeira vez que eu falo de alguém a Cristo e esse alguém me diz, olha, se é para eu ir para a igreja viver do modo como vocês vivem, eu não quero.
Estou muito melhor aqui. Porque ir para a igreja e ver contendas, ver discussões, ver afastamentos, ver divisões, ver guerrinhas, conflitos, embora isso seja notório dentro de uma igreja, isso é real dentro de uma igreja. A igreja é composta por pessoas pecadoras e conflituosas em santificação. Mas o mundo lá fora não entende isso. Então ele olha muito para o comportamento que a igreja produz de dentro para fora. Esses libertinos não constituem um bom exemplo nem para os de dentro, nem para os de fora. Pois bem, qual era o argumento que Paulo utilizava para combater ou para disseminar esta classe de libertinos? Versos 18 e 19 diz assim: porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Muitos aqui, que nós vemos aí aparecer no verso 18, pois muitos nos dão uma ideia que a igreja não era assim uma igreja tão pequena, porque ele tinha muitos libertinos. Se tinha muitos libertinos, também tinha muitos irmãos. Era composta por muita gente. E por causa desse agrupamento de muita gente, a classe da libertinagem, a classe libertina, tinha crescido. Porque se houvesse apenas um libertino, esse libertino era fácil de ser demovido. O problema é quando há um grupo que pensam a mesma coisa, vivem da mesma forma, aí torna-se mais difícil combater, torna mais difícil disseminar. E Paulo, no seu argumento, ainda os acusa, conforme eu disse, no verso 18, inimigos da cruz. Ao contrário daquilo que se costuma dizer, que a maioria vence, a maioria tem sempre razão, eu não concordo com isso. E à luz deste texto fica mais de comprovado isso. Além de que a quantidade de gente que seguia esse tipo de vida, esse tipo de doutrina, serem muitos, como Paulo diz, Paulo afirma que, embora eles sejam muitos, estão enganados. Não estão corretos. Porque eles são inimigos da cruz. E porquê é que eles eram inimigos da cruz? Não só pela sua maneira de viver, mas também pelos ataques que eles produziam com as suas filosofias, com as suas doutrinas, ao ensinamento do apóstolo. Não foi isso que o apóstolo ensinou quando fundou aquela igreja. Não foi isso que o apóstolo está ensinando quando escreve esta carta. Não foi isso que o apóstolo ensinou aos líderes daquela igreja antes de os terem colocado lá para os ensinar. E, em último caso, também não deve ter sido isso que todos aqueles homens que eram participantes de Paulo tivessem ensinado àquela igreja. E o destino, em terceiro lugar na argumentação de Paulo, Paulo diz que eles eram inimigos da cruz, eram muitos, mas que andavam enganados, eram inimigos da cruz e que estavam perdidos. Perdição está aí no verso 19. O destino deles é a perdição. Aqui perdição é literalmente destruição. Mas ao contrário daquilo que muita gente interpreta esta passagem e põe em prática nas suas igrejas, por exemplo, há igrejas onde o irmão peca, fica afastado da ceia do Senhor, vai a conselho, é expulso da igreja. Outros pensam que Deus, o fogo vai descer do céu, e eu já tive a infelicidade de assistir a orações dessas, que o fogo vai descer do céu e vai destruir toda esta gente, vai aniquilar toda esta gente, vai destruir, desaparecer da face da terra. Ao contrário desse pensamento, esta perdição e destruição não tem nada a ver com o deixar de existir. O que esta perdição que Paulo está falando é o castigo que esse vai receber da parte de Deus.
ou nesta terra, ou no dia do juízo final, na presença do santo e justo juiz. Quando a Bíblia aplica o termo perdição ou destruição, quer dizer o sofrimento eterno. Porque muitos andam mal nesta vida, teologicamente falando, biblicamente falando, mas eles são felizes. Eles têm uma vida regalada, eles têm uma vida composta, têm família, têm bens materiais, têm um bom estatuto social, têm uma boa posição nas empresas. Eles vivem felizes, mas andam enganados. Praticamente a grande maioria da classe dos libertinos, que isso engloba muita gente por esse mundo fora, e nós conhecemos muitos, eu conheço muitos que vivem uma vida libertina. Eles são felizes, eles têm tudo. Portanto, aqui a perdição que Paulo fala não quer dizer que eles vão deixar de existir, que Deus vai raiar fogo do céu e os vai queimar, os vai destruir. Não, o que Paulo está aqui falando é que eles vão ter um castigo. E esse castigo, com certeza, é o sofrimento eterno. Veja, a libertinagem não compensa. Não compensa, igreja. Mas em quarto lugar do argumento de Paulo, é que o seu Deus é o vento. Veja aí o verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. O ventre aqui vem da palavra estômago, vem da palavra íntimo, a palavra entranhas. E essas entranhas nos querem dizer os nossos apetites, os nossos desejos, os desejos dos nossos corpos. Repare que todo o libertino, todo aquele que vive uma vida de libertinagem, biblicamente falando, eles veneram os seus corpos. Eles têm que praticar, andar em bons ginásios, manter os seus corpos sempre fisicamente bem, adoram comer bem, do bom e do melhor. Eles adoram que bons cabeleireiros, eles adoram boas maquilhagens, eles adoram o seu próprio corpo. Eles gostam de chegar ao espelho e gostarem daquilo que estão vendo, que estão observando naquele espelho. Eu sou bonito, eu sou lindo, eu estou de morrer. Os libertinos veneram os seus corpos. Os libertinos vivem para satisfazer os seus desejos. Se alguma coisa lhes corre mal nos seus programas, nas suas agendas, nas suas viagens, eles ficam doentes. Eles não suportam que os seus desejos sejam quebrados, que os seus sonhos sejam esfumados. Eles viam a consumação dos seus desejos. E isto é muito já a parte do saduceu, porque o saduceu dizia: vive tudo aquilo que é bom nesta terra, porque isso é bom, provém de Deus, é bênção de Deus, porque no dia que morreres vais dormir para sempre, deixas de poder usufruir as coisas boas. E os libertinos optaram por essa filosofia. As coisas boas da vida, os grandes prazeres da vida, as grandes jantaradas, grandes almoçaradas, grandes viagens de sonho, eles veem isso como bênçãos de Deus. Entenda uma coisa, o Deus de uma pessoa é aquele em que a pessoa dedica toda a sua vida. O Deus de uma pessoa é aquele em que a pessoa dedica todos os seus esforços, toda a sua devoção. O que é que você é mais devota? O que é que você é mais devoto? Em que é que você investe todos os seus esforços? Aí está o seu Deus. Por isso Jesus diz lá em Mateus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Em resumo, Jesus estava a dizer: o vosso Deus está onde vocês estiverem com os vossos olhos. Ao contrário disso, Paulo diz: sei viver em fartura, em pobreza, em fartura e em fome, em riqueza e em pobreza,
com saúde e com doença, porque o Deus de Paulo não estava naquilo que recaía sobre o seu corpo, mas o Deus de Paulo vinha dos céus. Aquele que criou os céus e a terra, esse era o Deus de Paulo. Portanto, o nosso Deus é aquele no qual nós colocamos os nossos olhos, independentemente de tudo aquilo que nós estejamos passando. Você pode estar na cama no hospital, eu estou farto de dizer isto, mas ainda assim o seu Deus ser o Yahweh, o Deus Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que se entregou por nós naquela cruz, e mesmo na cama de um hospital. Em quinto lugar, na argumentação de Paulo, ele fala no ventre e fala na sua glória. E a glória dele está na sua infâmia. Eles se gloriavam das asneiras que praticavam, nas asneiras que falavam. Eles se gloriavam em toda a sua vida. E hoje não é diferente. Porque hoje mesmo o nosso país tem aquela velha máxima de dizer: eu sou um verdadeiro homem. Eu sou um verdadeiro macho. Então, tal como tal, eu tenho que agir em conformidade. Eu tenho que ser um macho sexual. Eu tenho que ser um macho na autoridade. Eu tenho que ser um macho no porte. Os outros têm que se afastar para eu passar. E assim por aí diante. Este é o pensamento do libertino. Ele tira prazer e tira prazer nas suas imoralidades, na sua falta de moral, na sua falta de ética, na sua falta de bem-estar em relação aos outros, claro. Mas em sexto lugar, na argumentação de Paulo, ele diz que a sua glória estava na infâmia e eles só se preocupam com as coisas terrenas. Eu, quando estava escrevendo este sermão, eu estava pensando assim: será que eu estou escrevendo o dia-a-dia das nossas igrejas evangélicas hoje? Porque, meu amado irmão, do verso 17 ao 19, eu vejo aqui tanta semelhança no cristianismo que nós vivemos hoje. Aliás, dos púlpitos das igrejas até dizem: você tem que comer o melhor desta terra. Você tem que ser campeão, você é um vencedor, você é um mais que tudo. Você é um as, você é um surfista nas ondas da fé. 10 mil à direita, 1000 à esquerda e nada o atinge, porque você é. É verdade ou não? Será que você nunca ouviu o sermão assim? Será que fui só eu? Bom, se fui só eu, glória a Deus. Porque eu deito por terra, eu meto esses sermões no artigo 6º. O artigo 6º é aquele caixotinho que eu tenho ao lado da minha secretária, onde eu deito os papéis que já não fazem falta. Esses sermões eu deito-os para o mesmo sítio. Porque é para onde eles devem ser deitados. As coisas terrenas, os desejos, os sonhos, os apetites, os prazeres, a sedução deste mundo faz parte. Faz parte do pensamento, da filosofia. Faz parte do evangelho dos libertinos. Libertinos, meus queridos, não estava só na igreja de Filipos. Libertinos é aí. Basta você acender a sua televisão, ligar o seu computador e, meu amigo, navegue na libertinagem à vontade. Porque é só isso que você vai ver. Tudo aquilo que lhe fizer bem, tudo aquilo que lhe der bem-estar, é bom. Isso é bom. O resto não. O evangelho não, porque o evangelho incomoda. Mas Paulo está aqui contrastando tudo isto, no versos 17, 18 e 19, a vida dos libertinos, ele contrasta com o reino celestial. E este reino celestial, o que é o reino celestial? São as realidades eternas. Porque aquilo que Paulo está dizendo no verso 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, o que para mim era prazer, o que para mim era um sonho de vida, o que para mim me preenchia o meu coração, o que para mim me seduzia,
Isto considerei perda por causa de Cristo. E é isso, meus queridos e amados irmãos, que o Evangelho nos tem que causar. É um sentimento de perda. É um sentimento da renúncia. É um sentimento de abrir mão. Eu não quero mais viver assim. Acho que há para aí uma canção assim qualquer. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver Cristo. Eu quero viver palavra. Eu quero viver Evangelho. Será que isto é loucura? Então se é loucura, que a loucura me assole uma vez por todas. Mas a sedução do mundo já não me preenche mais. Quer que eu lhe diga um segredo? É um segredo que eu estou farto de dizer. Essa loucura do mundo, essa sedução do mundo, esse prazer do mundo é bom. Eu não lhe vou dizer que não, senão era um hipócrita. Mas ele é tão bom, tão bom, tão bom, que o único problema dele é ser de curta duração. Tem um prazo de validade muito curto. Enquanto o Evangelho é eterno. Pode não ver aqui, mas um dia verá. Mas você deve estar a fazer uma pergunta que é lógica e já ouvi muitas vezes. E a pergunta é sempre a mesma. Não tenha problemas que eu aí não me espalho e não me engano nas minhas respostas. A pergunta é: todas as coisas que pertencem a este mundo, as coisas boas, as boas casas, bons carros, bons empregos, boa família, tudo aquilo que nos dá prazer, será que isso é tudo mau e é prejudicial ao cristão? Será que o cristão não pode e não deve observar essas coisas? Não, não é mau. De modo nenhum é mau. Essas coisas em si mesmo, o dinheiro, a riqueza, as casas, em si mesmo isso não é mau. O problema está no lugar em que essas coisas ocupam no seu coração. Porque se você tiver o seu coração cheio de Deus e tiver essas coisas todas para usufruir delas e repartir com o seu próximo, excelente, meu querido. Excelente. Deus o abençoe cada vez mais. Agora, o problema é que essas coisas, geralmente, elas estão no nosso coração. Eu vivo por essas coisas. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu puder amealhar amanhã, se eu puder amealhar 5, eu vou tentar amealhar 10. Você está a entender? É a posição que essas coisas ocupam no seu coração que prejudica o cristão e não as coisas em si mesmo. E neste caso, no caso do nosso texto, estas coisas dominavam o pensamento e a vida dos libertinos. E com isso eles influenciavam os outros. Porque eles diziam: olha, estás a ver, eu vivo bem. Eu sou cristão. Tu estás a passar uma necessidade, possivelmente estás em pecado. Possivelmente Deus não está contigo. E isso causava problema no coração de Paulo. E causa problema no seio da igreja. Entenda isto, por favor. O pecado dos libertinos era chamado o duplo pecado. Era o pecado que eles faziam a eles, à sua vida, e era o pecado que eles produziam por influência às vidas exteriores. Quando a Bíblia diz: não escandalizeis o teu irmão, é mesmo isso, é esse pecado. É o pecado não muito por conta da nossa vida, mas por conta do que a nossa vida produz ou influencia na vida de outro. Isso já é chamado o duplo pecado. E é interessante, Paulo diz aí, que já havia alertado os filipenses várias vezes sobre este assunto. Está aí no verso 18. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo. Possivelmente Paulo falou nisto quando plantou a igreja em Filipos. Possivelmente Paulo falou isto escrevendo outras cartas. E noutras cartas para outras igrejas, Paulo fala as mesmas coisas. Por isso, no verso 1 do capítulo 3, agora se compreende porque é que Paulo fala assim. Olha lá o verso 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo estava cansadinho de falar nisto. Paulo conhecia bem o ser humano. Paulo conhecia bem a influência que o ser humano tem
ao seu redor. E ele dizia: mas agora, esta última vez, eu faço com tristeza, até chorando. Olha, meu amado irmão, é a única vez que você encontra nas 13 cartas de Paulo que ele chora por causa de algum assunto. Isto é de extrema relevância aquilo que estamos falando. Porque este tema, sendo praticado ou deixando-o praticar, ele arruína a vida de uma igreja. Ele arruína a vida de uma família. Você sabe porque é que há tanta violência doméstica? Por causa disto mesmo. Você sabe porque é que há tantos divórcios? Por causa disto mesmo. Você sabe porque é que há tanto adultério? Por causa disto mesmo. Isto destrói a vida humana, a vida familiar, a vida social e a vida da igreja. Por isso é que Deus os condena à perdição. Isto é pecado. O mal que nós fazemos aos outros é pecado. Não muito o que nós fazemos a nós próprios, mas aquele que fazemos aos outros. Esse é que é verdadeiramente pecado. E a libertinagem em questão ao Evangelho é pecado agravado. Porque além de não ouvir a voz de Deus, além de não seguir a voz de Deus, ainda influencia os outros a praticarem o mal, a viver uma vida devassa e impura. Paulo estava implorando, claramente, nós podemos reparar isso, Paulo estava implorando pela vida daquela igreja. Paulo estava dizendo como se dissesse: eu estou chorando por causa de vós. Por favor, imitai-me. Imitai a mim. Imitai a esses que eu coloquei aí. Vossos irmãos e vossos pais na fé. Não olhem para os outros porque o vosso destino vai ser igual. Paulo, possivelmente, o coração de Paulo era um coração de lamento. Ao mesmo tempo que estava implorando à igreja, eu estava implorando a Deus: Senhor, tem piedade deles. Paulo era um verdadeiro pastor. E nós, meus queridos pastores, nós temos muito a aprender com Paulo. Temos muito a aprender com Paulo. Mas agora, chegados ao verso 20 e 21, Paulo alivia a tensão que estava até então e inicia uma abordagem mais positiva, e aqui ele vai apresentar 4 declarações a respeito da nossa esperança. Verso 20 a 21, leia comigo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 4 declarações que Paulo faz aqui a respeito da nossa esperança. Como se dissessem: não vivam aquela vida, mas olhem, eu vos dou uma esperança de vida. Não pode ser que não seja melhor do que aquela, pode ser que seja até mais sofrida, mais dolorosa, mas olhem, eu vou-vos dar 4 formas de vocês viverem uma vida de esperança. Uma vida digna em santidade. Uma vida digna de receberem as vestiduras do linho fino branco no dia do juízo. A primeira declaração é que ele diz: escuta, eles olham para as coisas terrenas, como está aí no verso 19, só se preocupam com as coisas terrenas, mas escutem, a nossa pátria está nos céus. Verso 20. Não olhem para as coisas da terra, olhem para as coisas do céu. Vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros. Deixem de olhar para aqui e comecem a olhar para cima. Quando Paulo diz aí no verso 20, pois, este pois é um verdadeiro contraste com aquilo que eu tinha falado. Uns vivem desta forma. Agora vocês vivam desta que eu vos estou ensinando novamente. Pois a nossa pátria está nos céus. Compreenda bem uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu sei que posso ser duro a pregar. Eu sei que posso ser o pastor que não puxa muito povo. Deixe que eu lhe diga que não me preocupo muito com isso. Mas eu sou
e falo na presença de Deus, sou aquele que o ama. E porque eu o amo, eu falo assim. Então deixa que eu lhe diga uma coisa esta noite. Não se prenda com as coisas terrenas. Deixe de olhar, de ansiar, de desejar, de sonhar as coisas terrenas, porque você não pertence a este mundo. Veja João 17, Jesus diz, Pai, eu oro por eles. Eu peço que não os tires do mundo, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Porque é que Jesus estava fazendo aquela oração pelos discípulos? E por si e por mim? Porque nós somos cidadãos do céu. Nós apenas estamos aqui imigrados. Estamos aqui numa peregrinação. Estamos na caminhada, como o povo de Israel lá no deserto, uma caminhada até chegar à terra prometida. Aquilo que está à minha direita não me importa, o que está à minha esquerda não me interessa. O que me interessa é o alvo. É a vida eterna. É estar com Cristo. É ser recebido, como Jesus diz, vinde benditos do meu Pai. Ou quer dizer, quer ser bendito o Pai? Larga as coisas terrenas. Eu não quero dizer que você abomina as coisas terrenas. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou a fazer apologia à vida dos franciscanos. Não estou a dizer nada disso. Viva, usufrua das coisas para você viver, para você comer, para você honrar os seus compromissos. Viva! Mas não viva em função disso. Viva em função de Cristo, das coisas terrenas, do reino celestial, porque a nossa pátria está nos céus. Olha o que é que diz aí o capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17. Filipenses. Enganei-me aqui, com certeza. Não, 27, perdão. Capítulo 1, verso 27. Diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ao indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós já estudamos este versículo. Vivam de forma digna do Evangelho. Pergunta, o que é viver de forma digna do Evangelho? É o viver em conformidade e através do Evangelho. Independentemente se eu sou rico ou pobre. Se eu sou doente ou tenho saúde. Se eu estou feliz ou se estou triste. Paulo até vai dizer, em tudo dai graças. Em quê, Paulo? Em tudo. Mas a segunda declaração que ele faz é que ainda está aí no verso 20, nós somos... Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Conforme eu disse, da terra só se pode guardar prazeres ou pessoas carnais e que têm um tempo de curta duração. Dos céus vem a nossa pátria, vem a nossa esperança, mas, acima de tudo, vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos salva dos prazeres do nosso corpo. E, por conseguinte, nos salvará da perdição eterna. Porque Ele tem na sua mão uma coroa para entregar a todo aquele que vencer nesta vida, vencer a sedução do mundo, vencer o prazer do pecado. Aquele que for digno de ser achado aos seus olhos, esse receberá a coroa no céu, não aqui. Nunca espere, meu querido irmão e querida irmã, nunca espere coroa de glória alguma nesta terra. Se lhe entregarem, fique expectante, fique duvidoso, porque desta terra nada é bom para a vida de um cristão. Terceira declaração, nós aguardamos o Salvador. E esse Salvador, verso 21, transformará o nosso corpo
de humilhação. Eu achei tão estranho, mas ao mesmo tempo tão engraçado, tão interessante esta expressão, corpo de humilhação, que eu fui pesquisar. Então, vamos ver primeiro o que é que diz o verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, vírgula, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em primeiro lugar, compreenda, transformar é mudar a forma de alguma coisa em outra coisa. Quer um exemplo fácil? Você tem farinha em pó, branquinha, um pó fininho, e você transforma essa farinha através de um processo, e o que é que vai obter? Pão. Mas você continua a ter farinha, entenda. Você continua a ter farinha, mas você transformou essa farinha em algo diferente. É isso que Jesus faz em nós. Por isso é que Mateus 5,13 diz: vós sois sal, vós sois luz. Como é que nós somos sal e como é que nós somos luz? Através da transformação que o Evangelho produz no nosso coração. A matéria está lá, o produto inicial está lá. Mas ele é transformado numa coisa e aparece outra. Esta transformação, esta mudança, não é apenas aparente ou superficial. Não é só pintar por cima. Não. Ela é uma mudança radical. Tanto na essência quanto na natureza. Jesus nos transforma. Tanto na essência como na natureza. Tanto no nosso pensamento como até no nosso corpo. Claro que essa transformação do nosso corpo não se irá dar aqui, mas a gente já vai falar nisso. Mas o que Paulo está aqui trazendo à luz é que ele transforma a nossa essência. Ele transforma o nosso corpo de humilhação. Quando é que nós recebemos o corpo de humilhação? Quando Adão pecou. Quando o pecado entrou no mundo. Por inerência entra a morte. Entra as doenças, entra o sofrimento, entra a dor, entra o choro. Isso é corpo de humilhação. Nós hoje sofremos porque estamos num corpo de humilhação. Na essência, no nosso pensamento, no nosso caráter, na nossa maneira de ser e na nossa natureza. Visto que nós herdamos a corrupção de Adão, herdamos a culpa do pecado de Adão e herdamos também o corpo da humilhação. Porquê tudo isto? Porquê corpo de humilhação, apesar de termos sido aceitos por Deus? Porquê é que isso não acabou? Quando eu disse, Senhor, entra na minha vida, Senhor, ser Tu o meu Salvador, faz do meu coração a Tua morada, porquê é que isso não foi logo transformado? Porque Ele precisa de um processo. Esse processo de transformação. E esse processo chama-se santificação. Jesus não é um Deus daquele do estalo aos dedos e aparece as coisas. Jesus não é um Deus místico, não é um Deus mágico, não é um Deus ocultista. Não, Jesus tem um processo. Jesus tem um plano. Bem traçado, bem delineado. Com bastante tempo. Lá na eternidade. Juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Esse processo de transformação, onde Ele transformará o nosso corpo de humilhação, tanto o nosso corpo físico, como a nossa mente, o nosso caráter, a nossa essência, esse processo chama-se santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém pode dizer que é salvo. Por isso é que uma vez salvo para sempre, não sei. Será que você é salvo mesmo? Ou você é só uma coisa superficial? É só uma coisa aparente. Por fora é algo, mas por dentro é outra coisa bem pior. O nosso corpo é fraco e continua fraco. É frágil. Embora crente, escuta o que eu estou a dizer, embora crente fiel, ele continua fraco, frágil, marcado pelo pecado, marcado pela corrupção do pecado, e marcado pela mortalidade.
Se há coisa que o dinheiro não compra é vida. Toda a gente vai morrer, sabia? Ah, não sabia, estou-lhe dizendo hoje. Toda a gente tem um lugarzinho, ou 7 palmos abaixo da terra, ou numa gaveta, ou num vaso onde contém as cinzas. Toda a gente vai morrer, fisicamente falando. Pastor, então aqueles que não são crentes, mas que estão vivos quando Jesus vier, eles irão ser transformados também, mas para o sofrimento eterno. Mas a gente mais à frente já vamos falar nisso. Eu quero que você entenda uma coisa. O nosso corpo, aquilo que você tanto venera, os seus longos cabelos lindos, que tem que levar as mousses, os amaciadores e as massagens uma vez por semana para ficar sedoso, para ficar belo, bem comprido, bem esticadinho. Isso vai ser tudo destruído, sabia? Você está a gastar, você está a investir na destruição. Porque o nosso corpo, diz lá em Gênesis, Deus diz a Adão, do suor do teu rosto morará do teu pão, e do pó retornarás à terra, porque do pó saíste da terra. O nosso corpo está destinado à dissolução terrena. O nosso corpo, conforme nós o conhecemos hoje, ele está destinado juntamente à destruição da terra. Ele também será destruído, vai ser destruído ao longo dos tempos e no final vai ser destruído por de vez. Nós nunca desfrutaremos plenamente da nossa cidadania celestial. Olha o que eu vou lhe dizer agora. Você que abre a sua boca a dizer que é cidadão do céu. Claro que é, mas por enquanto espiritualmente. Porque o nosso corpo, com o nosso corpo, nós nunca vamos desfrutar plenamente da cidadania celestial. Então, o que é que Cristo fará para mudar isso tudo? Primeiro, como diz aí o verso 21, ele transformará o nosso corpo terreno, aquele que nós o conhecemos hoje, esta carcaça velha, cheia de defeitos, cheia de dores, com os ossos a ranger. Ele vai transformar este corpo num corpo igual ao seu. Diz aí o verso 21. Igual ao corpo da sua glória. Que corpo é esse? É o corpo que Jesus recebeu após a sua ressurreição de entre os mortos. Jesus morreu com um corpo, mas ressurgiu com um corpo transformado. Deus o Pai o transformou o seu corpo. Por isso nós dizemos, Jesus hoje não é só espírito. Jesus hoje está sentado à direita de Deus como homem, com um corpo humano transformado, glorificado pelo poder de Deus através da ação do Santo Espírito. É este corpo que ele vai transformar. Ele vai transformar este corpo num corpo igual ao seu, igual ao dele. Nós seremos igual a ele. O mesmo corpo que ele tem hoje, sentado à direita do Pai, um corpo imortal, perfeito, incorruptível e sem pecado. Agora entenda uma coisa, como é que isto se passa, mais ou menos, assim rapidamente, porque não é bem o tema da nossa mensagem hoje, mas para você perceber. Os mortos que estão em Cristo, na altura da segunda vinda de Jesus, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão, conforme ele ressuscitou, já com esse corpo transformado. Ou seja, a alma recebe esse corpo glorificado e se junta a Cristo. Mas os crentes que estiverem vivos nessa altura, eles serão transformados instantaneamente. E aqui há uma confusão que me faz tão grande. Quando eu ouço falar no arrebatamento secreto. Há um dia, estamos todos à mesa a comer e ficam lá 3 a jantar e os outros 3 vão-se embora. Na Bíblia eu não consigo encontrar base para isso. Porque Jesus diz que os nossos corpos são transformados instantaneamente. E Paulo vai dizer algo muito importante para nos retirar essas ideias do secretismo. Deus não é um Deus secreto. Deus não faz nada pelo fusco. Deus não faz nada às escondidas. Não, Deus é um Deus que declara e todos o ouvem e todos o veem. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: No momento,
num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com um corpo glorificado. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como Cristo fará isto? Segundo a eficácia do seu poder. Se Cristo é o Criador dos céus, Criador da terra, de tudo quanto há, deste cosmos imenso, é com esse poder, o mesmo poder que Deus exerceu para criar, é o mesmo poder que Deus vai exercer para criar, para transformar os nossos corpos. Um parênteses. Porquê os nossos corpos transformados? Porque nós temos que retornar ao início. Isto eu estou tão cansadinho de explicar isto e pouca gente entende. A nossa vida, nós tem que ir ao início. E no início Deus formou Adão e formou Eva, à sua imagem e à sua semelhança. No início Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus forma o homem, dá-lhe um corpo e inspira nas narinas do homem o espírito de alma vivente. Deus formou o homem como nós somos hoje. Mas o homem se corrompeu. O corpo do homem se corrompeu. A alma do homem se corrompeu. Então, temos que trilhar agora este caminho para chegar novamente ao início, quando Deus formou Adão e Eva. Esse é o trajeto. Esse corpo incorruptível é o mesmo corpo acabadinho de sair do forno das mãos de Deus, que era Adão e depois foi Eva. É esse corpo que nós vamos receber. Um corpo incorruptível, perfeito. Instantaneamente seremos transformados. Isto não vai passar por um processo de forno, não vai passar por um processo de amassadeira. Não, nós seremos transformados instantaneamente. Assim que soar a trombeta, o cavalo branco e o seu cavaleiro chegam, aparecem nos céus, nas nuvens, e aí nós seremos instantaneamente transformados. Antes, os mortos ressuscitarão já com esse corpo transformado. Eu estou a falar dos cristãos, mas também estou a falar nos não cristãos, a gente já vai falar nisso. E isto é o contraste com os libertinos. Qual é o contraste com os libertinos? E agora eu vou aqui juntar libertinos a todos os outros. Vou falar dos descrentes. Os descrentes também serão ressuscitados. E também receberão um corpo. Os vivos descrentes que estiverem na terra quando Cristo vier, também serão transformados instantaneamente. É tudo igual. Só que uns recebem o corpo perfeito, incorruptível, imortal, glorificado, para viver com Cristo na glória. Os outros recebem um corpo transformado para viver para sempre no lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, mas como é que eles vão lá ficar? Vão lá ficar num stanze? Vão lá ficar num limbo? Vão ficar numa prateleira? É? Então olhe o que é que Jesus fala no livro do Apocalipse, no capítulo 20, e eu quero ler convosco o verso oh meu pai, capítulo 19, verso 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, os descrentes, os que não têm Cristo, os libertinos e todos os outros. Eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e os adoradores, os dois
foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Eles foram lançados vivos. Então a diferença de uns para os outros, a diferença dos cristãos, dos crentes, é que eles serão transformados e serão transportados para a glória. Uma vida eterna de eterna felicidade, juntamente com o seu Salvador, com o seu Cristo. Os outros serão também transformados, mas serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Serão lançados vivos e vivos permanecerão, porque eles terão direito ao sofrimento eterno. O seu corpo não será um corpo glorificado como os crentes, mas será um corpo suscetível à dor e ao sofrimento. Mas aí temos a quarta declaração. Com conhecimento disto, conhecendo isto, Paulo diz assim no verso 1 do capítulo 4. Por causa disto, portanto, meus irmãos, vocês sabem agora aquilo que eu vos falei. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Não caiam em conversas, não caiam em armadilhas, não vão atrás de sonhos, não vão atrás de desejos, não vão atrás de vidas fáceis. A menos que vocês queiram ser transformados para dor e para sofrimento. Senão, fiquem firmes no Senhor. É como que o Paulo diz aí, é como que o Paulo estivesse dizendo aí no verso 1 do capítulo 4. Portanto, por causa do que eu disse até agora, permanecer firmes. Permanecer firmes. E você, meu querido e minha querida, permaneça firme por causa daquilo que você está ouvindo hoje. Deixe-se dessas coisas. Deixe-se dessas campanhas do milagre. Deixe-se dessas campanhas da cura, da bênção financeira. Deixe-se disso, meu querido. Você está caminhando a passos largos para um abismo. E isso me entristece. Isso me entristece. Deixe-me caminhar para o final, porque nós vemos aqui algo importante. Paulo tinha um grande laço de amor com a igreja de Filipos. Na sua carta, na carta de Filipenses, pelo menos até aqui chegado até o capítulo 4, verso 1, nós vemos 2, 4, 6 afirmações de amor, de afinidade com o povo de Filipos. Capítulo 1, verso 7, 1, 24, 2, 12, 3, 18 e agora 4, 1, ele diz: amados, irmãos amados, muito saudosos, alegria e coroa, novamente amados. Paulo tinha um grande amor por aquela igreja. Paulo era um pastor que amava muito aquela igreja. Por isso ele falava assim. É claro, ele falava com paninhos quentes, não, ele era duro no seu discurso. Ele era bastante, muitas vezes quase que ofensivo. Mas o amor que ele tinha para as igrejas o fazia falar dessa forma. Porque muitos só ouvem quando é falado assim. Muitos não ouvem. Aliás, muitos só querem ouvir coisinhas boas, coisinhas de amor, mas isso não traz vida. O que traz vida é uns abanões que nós levamos de vez em quando. Por aqueles que nos amam e que nos fazem chegar aos ouvidos aquilo que não queríamos ouvir, mas precisamos ouvir. O que é que este texto nos pode ensinar? Pelo menos 5 a 6 coisas que este texto tão rico nos traz para nós hoje. Em primeiro lugar, claramente, até aqui, até ao capítulo 4, nomeadamente o capítulo 3, nós vemos que não existe igreja sem problema. Pastor, abra o seu ouvido. Não existe igreja sem problemas. Irmãozinho, abra o seu ouvido. Se você busca uma igreja sem problemas, você nunca a vai encontrar. Não existe a igreja perfeita,
Não existe a igreja sem problema. Todas elas têm problemas, todas elas são imperfeitas, todas elas estão em santificação. Biblicamente falando, olha o que eu vou dizer, biblicamente falando, parece que esta igreja de Filipos era uma igreja, ou estava entre as melhores igrejas. Realmente, da forma como Paulo se apresenta, da forma como Paulo fala, esta igreja era uma igreja aliciante para um pastor. Eu gostaria de pastorear. É uma igreja de povo fiel, era uma igreja do povo que contribuía voluntariamente, com amor no seu coração. É uma igreja que assentia às pregações. Era uma igreja apetecível de pastorear. Mas Paulo reconhece problemas na igreja, Paulo exorta, Paulo ensina, muito por causa dos problemas que a igreja tinha. Então, biblicamente, ela era das melhores, mas tinha problemas. Se esta tinha problemas que estava no início e que ainda tinha apóstolos vivos, veja bem hoje, 2000 anos passados, quais são os problemas que as nossas igrejas não terão. E isto deve nos trazer algo mais sóbrio em relação às igrejas de Cristo. E deve-nos alertar para que seja qual for a época, o ano, o local ou a liderança, todas as igrejas têm problemas a serem tratados. O pior e o grande problema, começa pela liderança, é que a liderança não está para se aborrecer. A liderança não está para se chatear. Não, a vida é dele, não tem nada que meter na vida dele. Será? Será que você não consegue elaborar um sermão onde amorosamente alerte para esses assuntos, exorte a igreja nesses assuntos? Muitas pessoas têm o sentido ou o padrão irreal do que é uma igreja. Uma igreja é uma coisa santa. Olha, às vezes é mais santo na coletividade do bairro do que dentro de uma igreja. Porque ela é composta por pessoas pecadoras em santificação. Nunca se esqueça disso. A igreja não é, como muitas vezes me dizem, um refúgio. Não, a igreja é refúgio sim. Mas é refúgio para cura, para libertação, para santificação através da palavra. E só através da palavra. Segundo lugar, segunda coisa que este texto nos ensina é que as heresias vêm assoando as igrejas cristãs. Ou as heresias que vêm assoando as igrejas cristãs podem-se resumir a estas duas. Ou seja, nos dias de hoje, as heresias que há deriva destas duas. Primeira, o legalismo dos judaizantes, ou seja, a fé, a salvação tem que ser comatada com obras, o trabalho de Cristo sozinho não foi suficiente. E a segunda heresia é a libertinagem dos gregos, ou a doutrina da salvação sem obras. Sendo salvo, já não interfiro mais no plano de Deus, já estou salvo, não importa a forma como eu viva. Isto tem, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tem influenciado a vida das nossas igrejas. Hoje é igual e não mudou nada. Antes, pelo contrário. Salvação, apesar das obras da carne, que é independente à nossa responsabilidade, é a doutrina que essas pessoas, esses proclamadores dessas heresias mais gostam. Eu estou aqui farto de ensinar que a soberania de Deus se une, se enquadra, se encaixa com a responsabilidade humana. Deus é soberano, Deus nos escolheu, elegeu, predestinou, salvou, justificou. Mas agora existe uma responsabilidade do cristão, que é querer viver uma vida santa. Querer ter intimidade com Deus, querer ler a palavra de Deus, querer estudar, querer meditar, querer crescer na palavra de Deus. Isso é a responsabilidade do homem. E isso nos traz salvação. Isso nos traz santificação. Terceiro ponto. Existe uma grande necessidade de exemplos a serem seguidos pelas novas gerações. Aquilo que mais me entristece, aquilo que me deixa mais pelo chão, é se eu não sirvo exemplo para ninguém.
se a minha vida não é exemplo para ninguém? Eu, falando como pastor de uma igreja. Porque a minha alegria, e isto diz aí Paulo no verso 1, por isso é que ele diz a minha alegria, a minha coroa, é porque Paulo sabia que a igreja de Filipos podia imitar a Paulo. O problema é que hoje poucas pessoas nós elegemos para que sejam imitadas. Não dá para imitar essas pessoas. Não dá para seguir essas pessoas. Existe uma crise de credibilidade na liderança evangélica. Eu li há uns anos um estudo americano que a classe dos pastores está na 5ª posição de pessoas menos apetecíveis de seguir. A primeira está os políticos, depois estão outras, depois em 5º lugar está os pastores. Veja a credibilidade que a igreja evangélica tem hoje. É impressionante. Como é que nós conseguimos descer tão fundo, tão baixo? E depois ainda perguntam, Deus parece que não está contente. Eu também não estava. Se observar as redes sociais, você vai ter bem a noção daquilo que eu estou dizendo. É impressionante. É triste. E é também um grande erro doutrinário e muitas vezes um erro de convicção quando alguém diz que não se deve seguir a homens. Quando alguém diz que não se deve seguir a homens, esse alguém é um libertino. É alguém que vive numa vida de libertinagem. É alguém que vive uma vida aquém do Evangelho. Porque a Bíblia nos ensina a seguir exemplos. E exemplos não são de espíritos. A Bíblia fala de homens, nos apresenta homens e mulheres pelos quais nós devemos seguir exemplos uns e nos afastar desses exemplos de outros. Paulo diz, sede meus imitadores. Como quem diz, Paulo diz, sigam-me. Como eu sigo a Cristo. Qual é o problema de eu seguir alguém que merece que eu siga? Só se eu for o libertino. Só se eu não me quiser comprometer com o Evangelho. Só se eu não quiser ter responsabilidade na minha santificação. A carta aos Filipenses é um bom exemplo em que se deve sim seguir a homens fiéis, piedosos, santos, atentar a bons exemplos e imitá-los. Mas em quarto e último lugar, este texto nos ensina que a nossa esperança final não é a vida que levamos ou que podemos alcançar nesta terra, mas é o retorno do Senhor Jesus. É a transformação dos nossos corpos. Corpos glorificados, incorruptíveis, imortais. Mas até lá, meu querido e minha querida, não se iluda. Você vai ter que suportar esse corpo de humilhação. Trate bem dele pela palavra. Trate bem dele pela oração. Trate bem dele pela meditação. Mas livre-se de caminhar naquele caminho mais agradável que é a busca. Não é a busca pela esmeralda perdida, mas é a busca pelos prazeres da carne. Esse vai-lhe causar problemas. Vai-lhe dar bastantes tristezas e dissabores. Quiçá não o vai magoar mais, ou frustrar mais, ou decepcionar mais que o caminho do Evangelho. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não quer dizer que alcancemos a perfeição total neste mundo. Isso é impossível. Mas pelo menos devemos escolher, devemos seguir homens e mulheres que nos possam servir de bons exemplos daquilo que Cristo foi, é e será.
Meus amados, esta foi a palavra que Deus me colocou no meu coração para nós hoje. E que quase ao terminar esta carta, que nós verdadeiramente teremos ou tenhamos um crescimento espiritual. Um crescimento verdadeiro. Sem subterfúgios, sem falsidades, mas olhando para a nossa pátria, que está nos céus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.